Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Uma pequena cidade do interior do Maranhão se projeta ao mundo um novo modelo de ideia. O único ainda não programado na memória dos computadores. Uma nova narrativa, uma nova versão ainda não programada. Todos os modelos de ideia, irmão, que circulam nos meios de comunicação, eles estão todos programados. As versões, as narrativas. Esse modelo de ideia é o único que ainda não está programado. E até que seja, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar para melhor, irmão. Porque essa programação aí do modelo de ideia que circula, ela é programada pelo diabo. E aí, a partir do momento que você é programado através das suas ideias, porque o que controla seu corpo é sua cabeça, irmão. Do mesmo jeito que controla suas ações é sua formação mental, suas atitudes. Então, através do controle das suas ideias, da sua formação mental, é possível gerar em você a ação desejada, a ação e reação desejada, conforme a intenção dos programadores. Então eles programam o seu modelo de ideia, elabora ele, e através disso é possível programar suas atitudes para fazer aquilo que eles querem. Em outras palavras, eles transformam você num robô, irmão. Isso mesmo que eu estou falando. Quando é possível programar o seu modelo de ideia, sua versão, a sua narrativa, é possível controlar todas as suas ações. Porque quem controla seu corpo é sua cabeça. Do mesmo jeito que quem controla a sua reação, a ação, é sua formação mental. É a maneira como você entende. É a maneira como você compreende. É a maneira como você vê as coisas. Então, com o surgimento de um novo modelo de ideia, uma nova narrativa, naturalmente se revela um novo controle, uma nova formação mental, para reger, digamos assim, suas atitudes, sua ação e sua reação. Então, esse novo modelo de ideia, se sua ação, vamos supor, se a sua ação hoje é odiar, é fazer mal aos outros, né? É se rebelar contra Deus, contra o Criador, através de suas atitudes, porque as suas ideias estão programadas para isso. Esse novo modelo de ideia que está surgindo, essa nossa nova narrativa que ainda não está programada na memória dos computadores, mas vai ser. Por que que vai ser? Porque tudo que se estabiliza sobre a Terra, irmão, tudo que fica estabilizado aqui, você pode ver que a Bíblia hoje é um livro programado na memória dos computadores. Hoje os crentes, eles são enganados usando a própria Bíblia. Não precisa, o diabo não precisa mais eliminar a Bíblia. Antes ele fazia isso, mas agora ele não precisa mais eliminar a Bíblia para poder dar para você uma narrativa, uma versão de ideia, uma intenção, uma ação, uma reação. Ele não precisa, porque está tudo sob controle dele. Então o único que não está no controle dele é esse modelo de ideia que nós estamos lançando, vindo de Deus. É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Aí você diz assim, mas eu tenho o Espírito Santo. Será que você tinha o Espírito Santo quando você não era programada usando a Bíblia?
Mas a partir do momento que você se deixou programar, se tornando tradição, você não tem mais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é renovo, irmão. Ele é novidade de vida. Ele é coisas boas, o Espírito Santo. Não é coisa ruim, não. Então, essa nova narrativa é o Espírito Santo para lhe dar uma nova vida. Porque essa narrativa, irmão, ela é legalizada por lei. Ela está legalizada por lei. Então, a partir do momento que nós apresentamos uma narrativa que não está programada na memória dos computadores, mas que está legalizada por lei também. Por que eu digo também? Porque essa narrativa aí, programada, dessa versão de ideia, que está programada, ela está legalizada por lei também, que é a lei corruptível dos políticos. Então, quando essa nossa narrativa for programada também, que ela vai ser, né? Porque vai ficar uma narrativa terrena. Vai ser regida pela lei corruptível de Moisés, não mais dos políticos. Por isso que eu digo que a lei dos políticos vai ser eliminada. Ela vai deixar de existir depois da grande tribulação. Porque se trata de uma narrativa, de uma versão de ideia, de uma formação mental, feita por pessoas empautadas com o diabo. Seja feita por pessoa perversa. Aí você diz assim, e a lei corruptível de Moisés? Não é também, porque é terrena, né? Mas ela está no melhor nível, digamos assim, de qualidade do que a lei corruptível dos políticos. Então, o novo modelo de ideia, que incorpora nesse modelo de ideia a lei dos políticos, a lei de Moisés, que é duas leis corruptíveis, que é programada, a programação vem através dessas leis, e a lei incorruptível de Cristo, que não é possível ser programada, porque nela se encontra o Espírito Santo, irmão. Então, a lei corruptível dos políticos, ela está programada, e por meio dela, as regras que vêm através dela, é programada na memória dos computadores, portanto está sob controle do inimigo na terra, do rei que opera na terra, que é o diabo, e também a lei corruptível dos Moisés. A lei corruptível de Moisés também está, porque ela é terrena. Agora a lei incorruptível de Cristo não está programada e não pode ser programada. Então, duas leis que é possível programar a sua narrativa, porque é terrena, e uma que não é possível. Então, o segredo de todo esse sistema e de todo o poder está na lei incorruptível de Cristo, na narrativa dessa lei, porque ela não pode ser programada pelo homem. Ela não pode. Quando esses trabalhos se estabelecer, esse projeto todo aí, irmão, por exemplo, agora nós apresentamos mais para você a lei incorruptível de Cristo. É a luz forte. Mas quando esse projeto nós formar base, que for possível fazer um acordo para a gente incorporar essa estrutura aqui na Terra, a lei incorruptível de Cristo, ela vai ficar um pouco ocultada em tudo isso. Ela vai ficar ocultada. Mas ela não vai ficar desativada. Essa ocultação vai ser uma estratégia para dar liberdade, digamos assim, com o novo regimento na lei corruptível dos políticos de Moisés, que é uma versão de ideia programada pela memória dos computadores. Então, todo esse projeto, ele pode ser programado em parte. E o segredo
do controle de Deus está justamente aí. Parte em parte ele pode ser programado. Em parte, não é totalmente mais. Antes era total. Ou seja, hoje o inimigo ele tem controle total sobre as pessoas, usando o computador, né, usando a tecnologia para controlar todo mundo. Mas aí a partir de agora, o controle deixa de ser total. E aí que está o desespero do inimigo. Ele ainda vai ter autoridade, mas essa autoridade é parcial, não é mais total. Em outras palavras, o império do diabo começou a cair sobre a terra. Você ouviu o que eu falei, irmão? O império do diabo, ele começou a cair sobre a terra. Porque ele não vai reinar mais sozinho aqui. O desespero dele está justamente aí. Ele vai continuar como rei ainda. Parcialmente agora. Ele não tem mais controle total. Apenas em parte. Porque se trata de uma interferência de Deus, irmão, para dar início ao processo de consumação do século. Ou seja, é o fim dos tempos, né? Então é necessário Deus interferir para reduzir a autoridade do diabo sobre a terra gradativamente. Vai ser uma redução gradativa, não vai ser da noite para o dia, não. Por exemplo, esse projeto veio, ele vai se estabelecer, e aí o reino de Cristo vai se estabelecer aqui em parte, parcialmente, porque o reino de Cristo, irmão, ele opera de maneira contrária à maneira dos reinos terrenos. Você pode ver a forma de comando do reino de Cristo é do menor para o maior. E a forma de comando dos reinos terrenos é do maior para o menor. Então, ao contrário. Então, ele vai se estabelecer aqui em parte. E agora ele está bastante visível, né? Porque nós apresentamos ele. Essa palavra forte que nós lançamos, que quebra o sigilo, ela não vai permanecer definitivamente aqui, não. Ela se trata de um processo apenas para estabelecer toda essa estrutura. E aí depois ele vai ficar parcialmente, ele vai ficar, ele vai operar de forma oculta, ele vai ser ativado em determinados momentos. Mas só que a ativação dele não vai ser contínua como agora, assim, como agora está. Não vai ser contínua. Porque ele vai dar lugar ao reino terreno, né, às leis corruptivas terreno, programadas justamente para que seja programado, né? Mas só que ele não vai ser desativado totalmente. Ele vai poder ser ativado em determinadas ocasiões para reajustar as bases. Reajustar as bases. Ou seja, a palavra que nós lançamos hoje, ela não vai ficar definitivamente dessa maneira, não. Vai ter um tempo que ela não vai ser lançada para dar liberdade às bases de operar, que é as leis corruptíveis. E aí, ela vai ser acionada em determinados momentos. Porque é o seguinte, irmão. O reino de Cristo, ele só chegou para estabelecer a ordem. É uma interferência aí para ele se estabelecer e depois, né, dar a autoridade, dar os controles aos reinos terrenos. Mas na regência, no caminho da obediência, da lei de Deus. Em outras palavras, agora é preciso deixar um caminho de acesso livre a todos que queiram servir a Deus. Isso mesmo. Se é mais antes não tinha esse caminho, tinha, mas não era por Deus verdadeiro, irmão. É um Deus falso apresentado aí pelas igrejas usando a Bíblia. Agora sim se revela um Deus verdadeiro.
e que ninguém tem acesso a ele. Só pode ver que nós estamos tentando formar um grupo aí e não consegue. Por quê? Porque o Deus, o Deus que as pessoas têm acesso é o Deus das igrejas aí, falso, que usa a Bíblia. Agora não. Esse caminho está fechado por enquanto, mas ele vai se abrir. O Deus verdadeiro que vai se estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. Então, e aí quando o caminho for aberto, aí vai ser dada autoridade aos domínios terrenos. Vai ser dado o controle aos domínios terrenos das leis corruptíveis, possível programar, né, na memória dos computadores. Mas ainda ficará pessoas que não será programada na lei incorruptível de Cristo. Então o reino de Cristo ele vai ser ocultado depois que estabelecesse o supremo poder aqui na terra e também lançar a moeda privada. Em outras palavras, ele vai ser ocultado quando for lançada a moeda privada e também estabelecido o supremo poder, que é o comando conjugado com duas ordens divergentes. Em outras palavras, ele não vai ficar desativado, o reino de Cristo, totalmente. Ele simplesmente vai se ocultar para dar liberdade aos reinos terrenos, né? Então eu acho que já deu para entender, né, irmão? Qual o propósito de Deus e a interferência dele no viver humano. É uma interferência aí para realizar esses projetos. Então, como eu falei, se trata de uma interferência de Deus no viver humano, o Deus verdadeiro. Agora não é mais o Deus falso, é o Deus verdadeiro, como ele é usando a palavra, usando a justiça, usando a riqueza que ele tem. E ele está se revelando nessa cidade aqui, irmão. É uma cidade pequena para você ver como é que Deus é, irmão. Ele escolheu uma cidade pequena de um povo pobre para revelar essa grandeza. E o pessoal que habita na cidade grande não concorda com isso. Mas Deus, ele sempre se revelou no meio de povo simples, irmão. Sempre. Jesus nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa cidade pobre. Então sempre é assim. Deus, ele sim se revela as coisas pequenas. Sempre se revela para as coisas desprezíveis. Para que possa o homem seja confundido com isso. A grandeza dele. Já pensou, irmão, uma moeda privada circulando nessa cidade? Né? Circulando nessa cidade, uma cidade de um povo simples. Uma moeda que poderá libertar o nosso país financeiramente. Só a moeda privada. E as outras coisas. Eu creio que a moeda dessas riquezas que nós temos, para você que focaliza só no dinheiro, irmão, essa moeda privada é uma de umas riquezas menor do que o supremo poder. Porque dinheiro o governo já lança aí, ele já dá para as pessoas dinheiro, né? Então a gente vai fazer o que os governos já fazem. Agora o supremo poder, ele vai além, muito além de uma simples moeda privada. Porque vai repreender a maldição do lugar, irmão. A maldição terrível. A maldição espiritual. E que as autoridades e os governos não têm poder de fazer isso, não. É uma coisa que não está ao alcance das autoridades isso aí, irmão. Repreender as contendas.
a divisão em família, repreender a maldição que reina nos lares, nas ruas. Todo tipo de maldade será repreendida pelo Supremo Poder. Os governos não têm poder para fazer isso não, irmão. Só Deus. E Ele vai fazer. Talvez muitos aí estão focalizando apenas na moeda privada. É uma riqueza que você precisa. Mas você precisa muito mais do que isso. Você precisa ter paz. Você precisa ter amor em família. Você precisa ter liberdade para viver de maneira honesta. Você precisa de um ambiente para que você possa desenvolver sua vida com suas famílias, com seus filhos. E esse ambiente somente Deus poderá dar para você, que é de paz, é de amor, é de alegria e felicidade. Então chegou para você tudo isso. Muitos não creem, irmão, né? O mundo, ele está numa situação que as pessoas não creem em dias melhores. As pessoas não creem em dias melhores. Então, eu creio. E a minha fé vai fazer com que isso aconteça. Dias melhores do viver humano. Agora, tudo isso é possível acontecer. Porque eu creio em Deus. Porque Deus, Ele é bondade, irmão. Deus é bondade. E se Ele se revela, naturalmente se revela toda a sua bondade. Toda a sua riqueza. Todas as suas maravilhas. E aí, o ser humano fica rico. Não é só de dinheiro, não. O meu questionamento aqui, irmão, não é para você não querer o dinheiro, não. Pelo contrário, é para você querer o dinheiro e muito mais. Não é só o dinheiro, não. É muito mais do que isso, irmão. Você não vê, não. Talvez você imagine, poxa, mas como é que esse rapaz prega contra o dinheiro? Eu prego contra o dinheiro sujo, a maneira errada de prosperar. Eu não estou pregando contra as pessoas terem o dinheiro, e sim a maneira como ele consegue o dinheiro, que danifica o viver humano, que interfere na vida dos outros com o mal. Então, irmã, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar.